Quem tinha um papel social, quem dava uma entrevista que nem essa que vocês me pedem hoje. Criança não existe, né? Adolescência não existe. A obediência das crianças irrestrita à autoridade paterna, a subversão da Semana de Arte Moderna. Por exemplo, tudo que está ocorrendo no Chile hoje, para vocês pode ser surpreendente, para nós não é. Para nós faz parte de uma história que não se atualiza, que as pessoas não pensam que desaparecer pessoas, que violentar direitos humanos, né, já foi um fato, e um fato que, se a gente não tem como presente, se repete. E a teoria psicanalítica, ela chega por uma demanda em 1922 da Semana da Arte. Eu acho que ali a psicanálise se inscreve, ainda não como terapêutica, ou tampouco como uma formação em psicanálise ou um estudo sistemático da psicanálise, mas ela se inscreve através, não sei se eu posso dizer assim, mas como um insumo para o Oswald de Andrade, por exemplo, como alguma coisa que alimenta o texto que ele escreve. Ou como a Tarsila do Amaral, quando faz aquelas formas que ela faz, né? Acho que a psicanálise de alguma forma entra, então, no Brasil como um saber do inconsciente, enfim, uma coisa atraente, mas não como formação, como terapêutica, como clínica, enfim. Vocês devem conhecer, são jornalistas, o livro da Arbex, que se chama Holocausto Brasileiro, em que a loucura é transformada em capital para muitas pessoas, no sentido de venda de cadáveres para as faculdades, de uma forma de exclusão de tudo aquilo que pudesse ser feio, como a loucura, a pobreza, etc. e tal, né? A psicanálise aí não está presente, embora a loucura já esteja. 1920 é um ano que é conhecido na teoria freudiana como o ano da virada, por conta de que faz alguns cortes na produção teórica freudiano, assim, que é com a introdução de um conceito fundamental que se chama pulsão de morte. O ano de 1920, de alguma forma, acho que essa temática, né, de uma mudança importante do ponto de vista teórico, da introdução de algo que é da ordem da compulsão à repetição, que é da ordem da impossibilidade de se sair, né, de um modo de reação compulsivo, né, é um conceito inovador e que é do ano de 1920. A psicologia era muito pouco existente. A psicologia enquanto ciência, né, enquanto saber, enquanto profissão nem se fala, né, a profissão de psicólogo é dos anos 60. Então a psicanálise, mas também a psicologia, ela pode ter no mesmo ramo caminhos diferentes, né? Ela pode ser aquela que viabiliza que uma escuta seja feita de um sofrimento por não ser escutado, mas ela também pode ser algo da ordem da normatização, do pensamento médico classificatório. Então, é uma década, né, em que acontece a Semana de Arte. Não poderíamos dizer que é uma década tão somente conservadora. Ela é uma década que viabiliza, que dá um furo, que dá uma oportunidade para que algumas pessoas, e os artistas são talvez a voz mais
mais forte nesse sentido, né? Façam, né, aquilo que foi feito, que a gente, né, se surpreende, né, com tamanha desobediência, né, a um modo de ser e estar no mundo, né? Por outro lado, porque não existe o reconhecimento do ponto de vista da cultura de uma especificidade de um direito da criança a ter uma roupa de criança, ou ter um espaço de criança, ou ter um lugar na família que é o lugar da criança, né? Muitas não comiam à mesa com os adultos, né? Comiam antes ou depois, porque, né, não tem esse lugar, né? Então, ao mesmo tempo que tinha esse rigor da tradição, também tem essa possibilidade de se criar uma Semana da Arte, que eu acho uma coisa fenomenal. Quem será que eram as mulheres que trabalhavam em 1920? Tenho muito, muito, muito medo, né, de que a questão das radicalidades, né, de contenção, autoritarismo, possam ser vencedoras, né? E não da liberdade que a psicanálise sempre pensou. Isso que é da violência do não reconhecimento do direito do outro. No Capital, por exemplo, a convicção de que eu tenho um privilégio que o outro não precisa ter. Quando o Brasil é descoberto ou invadido, né, pelos portugueses, espanhóis, etc. e tal, pelo povo europeu, né, eles sobem o rio Amazonas, que não tinha esse nome ainda, e vislumbram maravilhas do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista da cerâmica, do ponto de vista do urbanismo, do ponto de vista, enfim, de uma civilização. 100 anos depois, eles vão nesse mesmo rio e destroem tudo. Toda aquela civilização, né, daqueles que moravam ali, os povos, né, que habitavam aquela região. Esse é o grande perigo, sempre, seja 1500, seja 1920, seja 2020, né? Que a existência de uma civilização que não é a que eu criei e que se pauta em princípios que são os meus princípios, eu destruo, eu mato e digo que eles não existiram. Que a história possa, de alguma forma, ser sempre contada para que nós sejamos eternamente vigilantes a isso, assim, não tenho o direito de destruir o que eu não sei.